Boa tarde a todos. Na conversa online de hoje, em parceria com a Unipec e a RJ, União dos Profissionais e Escritórios de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, iremos abordar o tema limbo previdenciário e um novo pedido de demissão, o que o DP precisa mudar depois dos precedentes vinculantes do TST, com o Dr. Marcelo Avelino, advogado especialista em direito do trabalho, processo do trabalho e compliance trabalhista, juiz no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro e consultor jurídico trabalhista do SESCOM Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para o doutor Avelino, a presidente do Sindiconte Rio, senhora Diva Josualdi, dará as boas-vindas. E, em seguida, a presidente da Unipec, a RJ, senhora Iracema Fernandes, fará o uso da palavra. E assim daremos início à conversa online. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Avelino, Marcelo Avelino, por estar conosco. Obrigada, Iracema, pela parceria, Damares, Gesseli e outros que estão aqui conosco nesse momento para ouvir aí as novidades e as atualizações da área trabalhista tão importante e necessária, constantemente uma conversa para tirarmos dúvidas e termos a certeza de estar fazendo o melhor trabalho. Obrigada pela presença, obrigada, Avelino, pela sua disponibilidade. Conte sempre conosco no sindicato. Iracema, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, né? E um agradecimento à presidente Diva do Sindiconte Rio em fazer essa parceria com a Unipec para que a gente pudesse promover essa conversa online. Agradecer especialmente aí o doutor Marcelo Avelino, né? Que se prontificou a aceitar o nosso convite e estar aqui falando para a gente sobre assunto tão importante, né? Da parte trabalhista. Apresentação, acho que nem precisa, né, doutora Avelino? Porque a Evelyn já falou quase tudo, se bem que o seu currículo é bem extenso, a gente sabe que é além do que foi falado, né? E te agradecer imensamente por estar aqui com a gente nessa tarde, compartilhando o seu conhecimento num assunto, num tema tão importante para classe contábil e para as pessoas que trabalham também nessa área. E independente até de trabalhar nessa área, se torna um tema importante para todos nós, né? Porque o saber nunca é demais. Então, muito obrigada pela sua presença e mais uma vez ao Sindiconte pela parceria e por ter aceitado estar aqui conosco. Muito obrigada e a palavra é sua. Bem, gente, eu quero inicialmente agradecer, cumprimentar a todos, né? Agradecer ao Sindiconte, agradecer ao Unipec pela confiança, pelo espaço, cumprimentar a todos na pessoa da Diva e da Iracema, nossas presidentas. E desde já, eu falei ainda há pouco, mas eu quero registrar aqui que eu estou com saudades de todos. 2 meses de muita luta, intensidade, onde ninguém consegue atender telefone, ninguém consegue dar um oi, um tchau com as suas responsabilidades. O leão daquele jeito, mas assim, estava com muita saudade de vocês. E o tema hoje é um tema de extrema relevância para todos nós, né? Todos nós, a título de sociedade, né? Departamento pessoal, RH, contadores, empresas contábeis, enfim, porque a gente está falando de um tema que ele já está em vigor desde o ano passado, poucas pessoas falando sobre isso. E eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar aqui de registrar uma conversa que eu tive com a Iracema sobre essa questão no nosso último encontro no Sindiconte, da necessidade de divulgar a informação, da necessidade da gente trocar essas informações com experiências para que a gente possa ampliar, né, os nossos conhecimentos e diminuir, sim, por que não, no nosso dia a dia a possibilidade de equívocos, uma vez que o departamento pessoal ele é comunicativo o tempo todo, ele é um transmissor de informações. Então, essas informações que nós temos hábitos, né, que nós já temos
o conhecimento, às vezes ela pode se encontrar desatualizada em caso de precedente do tribunal, e aí a gente está repetindo ou replicando informações que possam estar desatualizadas. E aqui, sem maiores delongas, já agradecendo e reiterando os agradecimentos, eu vou seguir para o tema, porque nós temos um tempo curto para se tratar de dois assuntos. Nós temos mais de 300 teses de vinculantes que foram promovidas de 2025 para cá, mas eu trouxe duas que a gente vai explorar da melhor forma, que são duas que realmente têm uma abrangência e reiteradas vezes é tema de departamento pessoal. Então, nós vamos falar hoje de limbo previdenciário e o novo pedido de demissão, que é uma nova modalidade de rescisão indireta. Então, vou seguir aqui para as apresentações, para os slides, para que a gente possa dar início à nossa apresentação. Aqui estão todos conseguindo verificar a tela, gente? Vocês conseguem visualizar? Sim, Ah, perfeito. Então, vamos nessa. A nova reforma trabalhista, e por que nova reforma trabalhista? Porque em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista que balançou todo o cenário do direito do trabalho, e agora em 2026, o 25 para 26, o tribunal ele traz uma nova reforma trabalhista, que na verdade é, são temas ainda que começaram a ser discutidos em 2017 com a reforma, e agora a gente tem uma orientação do tribunal que serve como bússola para a gente, né? Então, eu já falei aqui da parte do limbo previdenciário, novo pedido de demissão. Seguindo aqui para o nosso. Eu vou utilizar o tempo que a gente tem para que a gente possa em si aprender. Eu sou Marcelo Avelino, tenho atuações na Justiça do Trabalho, e essas atuações elas conseguem me trazer um pouco mais de reflexão e de segurança para eu me comunicar com vocês e fazer essa linha, né? Como a gente sempre conversa quando temos oportunidade, o contador, o contabilista, enfim, o profissional do DP, ele tem um caráter necessário de informação, e eu me considero uma extensão do departamento pessoal. Eu sempre falo isso também, porque, na verdade, eu escuto as decisões que normalmente são oriundas de decisões que foram levadas ou orientadas pelo departamento pessoal. E essas decisões, como tomada de pedidos de demissões, entre outros, elas chegam no tribunal, e lá no tribunal a gente observa que algumas decisões elas estão se voltando para outras interpretações. A nossa lei é interpretativa. Então, nem sempre o que está escrito na lei será aquilo interpretado por mim, ou pela Iracema, ou pela Damares, ou pela Diva, porque ela é interpretativa, então isso acaba gerando um desequilíbrio dentro dos mesmos pedidos. E os precedentes, eles são temas atuais, né? Normalmente, de 2025 para cá, nós tivemos mais de 290 precedentes, que é um número gigantesco e que traz, sim, dentro do departamento pessoal, algum desequilíbrio, talvez ali uma desatualização. Então, os precedentes, eles são verdadeiras bússolas, como eu havia falado, que orientam a aplicação da lei nas relações trabalhistas. E essas bússolas, é importante a gente saber e entender que não importa mais, dentro da parte interpretativa, qual é o meu entendimento, qual é o entendimento da Damares, da Iracema, da Elisete, enfim. O que importa é que o tribunal definiu que aquela condição, aquele tema, ele não vai ter mais interpretação. Se a gente parar para pensar um pouquinho, eu já vou começar a controlar o meu tempo aqui. Se a gente parar para começar para pensar, é tudo aquilo que a gente buscou ao longo da nossa vida jurídica. A gente sempre buscou segurança jurídica e nunca tivemos ao ponto de ter
decisões fortalecidas pelo tribunal que devem ser seguidas por qualquer um. Então, não importa se é magistrado, se é ministro, se é advogado, se é contador, todos deverão seguir esses precedentes. E, ao mesmo tempo que a gente buscou tanto essas seguranças, o precedente chegou trazendo insegurança pela falta de informação, pela falta de comunicação, pela falta de conversas que esse momento nos oportuna. Então, os precedentes, eles são obrigações e servem como referência para todos nós. Seguindo por essa linha, a gente vai tratar do limbo previdenciário. Então, o limbo previdenciário, eu fiz uma pequena explanação, porque em determinados momentos a gente já acha que todo mundo sabe que é limbo previdenciário, onde inicia, onde termina, e às vezes a gente encontra algumas dificuldades. Então, o limbo previdenciário, ele é basicamente, eu trouxe até um caso que estou tratando, comecei a tratar desse caso dessa empresa, foi segunda-feira. É, Aí, tem uma funcionária que ela recebeu alta do INSS, mas ainda está incapacitada. E o caso dela é bem grave, porque, conforme atestados psiquiátricos, ela faz uso de medicação de tarja preta em altas doses. Inclusive, ela já tentou suicídio dentro do trabalho. E aí, gente, por incrível que pareça, dentro da nossa realidade, ela recebeu alta do INSS. E agora, faz o quê? Então, assim, ela recebeu alta, entrou com recurso, um recurso administrativo, que ainda está pendente de julgamento. Isso daqui é um tipo de caso concreto, porque eu me coloquei à disposição para trazer a prática do nosso dia a dia, do DP, aquilo que a gente encontra de realmente dificuldade. E ela tentou um novo benefício, mas foi indeferido e a empresa não aceitou ela de volta. Na verdade, a empresa ela não aceitou ela de volta porque ela não tem condições de trabalho. Não é nenhuma questão aqui direcionada a não querer, é porque realmente ela não tem condições. E a empresa não aceita ela de volta, pois ela não está apta ao trabalho, e aqui começa o início do limbo previdenciário. Então, para que a gente pudesse entender melhor, interpretar melhor, eu tentei buscar um caso concreto, que é um caso do nosso dia a dia, um caso que acontece na prática do departamento pessoal, e trazer para cá para que a gente pudesse identificar o que seria o limbo previdenciário. E o limbo previdenciário ele traz essa divergência, né? Ele começa com um pedido apto, né? Um considerado apto do INSS e inapto do médico do trabalho, né? E a jurisprudência predominante ela diz que o entendimento consolidado do TST é que após a alta previdenciária concedida pelo INSS, a suspensão contratual prevista no 476, ela acaba. Então o contrato ele volta a produzir os seus efeitos normais. E é justamente esse ponto que é o ponto importante que faz configurar o pagamento dos salários, entre outros benefícios que aquele funcionário tem, né? Mas que a empresa ela não, por não retornar ou mesmo não conseguir retornar, que é o caso concreto que eu trouxe, ela acaba sendo submetida a uma eventual condenação. Então, se a empresa impede o retorno do empregado por considerá-lo inapto, ela assume o risco de caracterização do chamado limbo previdenciário, podendo ser condenada ao pagamento de salários, reflexos e até danos morais, como a gente vai ver adiante pelo o novo precedente do TST. Então, essa parte é a parte que a gente está direcionada a um entendimento de aceitar o empregado ou dentro das condições de reais, né? Uma vez que o empregado ele não está ali se furtando a trabalhar, mas ele realmente não tem capacidade ou condições. Mas, de qualquer forma, existe uma obrigação do tribunal para que a empresa acolha esse funcionário. E aqui é o precedente, é o tema 88, limbo previdenciário, né? Esse tema, a gente, conversando com o tempo, eu informei que desde o ano passado, esse tema ele foi publicado em 8 de abril de 2025, e desde lá ele se torna obrigatório para todos nós. Obrigatório é obrigatório mesmo. Eu até coloquei aqui uma.
eu vou dar crédito, porque eu não gosto de roubar o crédito de ninguém. Foi o doutor Breno que colocou essa placa aqui que é proibido retornar, então eu gostei bastante, porque realmente não temos opção de retornar, seguir com essa determinação do tribunal. E o tribunal ele determinou que a conduta do empregador, ao impedir o retorno do empregado ao trabalho e inviabilizar o percebimento da sua remuneração após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral em rei ipsa. Esse dano moral, gente, é um dano moral que não precisa prova do empregado, desculpa. O empregado basta alegar que sofreu o limbo, uma vez verificado na Justiça do Trabalho que realmente configurou o limbo previdenciário, o dano moral ele é automático, né? Sendo devido à indenização respectiva. E eu volto a lembrar que esse precedente ele foi publicado em 8 de abril do ano passado, 2025, e a gente não escuta falar praticamente nada sobre essa questão, a não ser quando a gente tenta buscar conhecimentos ou numa oportunidade igual a essa que a Unipec do Rio e o Sindicont vem trazendo para a gente debater esse tema. Seguindo aqui, eu trouxe um fluxo prático para o departamento pessoal, porque como é que a gente vai tratar de um assunto tão importante e só simplesmente passar por ele? Porque para ler a lei, acho que a gente não precisava de ter essa oportunidade aqui. Então, já que a gente tem a oportunidade de estar junto, vamos explorar um pouco mais das etapas que pode ocorrer no dia a dia do DP, que isso daqui pode sim fazer uma grande diferença para a prestação de serviço. Então, assim, o fluxo prático para o departamento pessoal, eu coloquei como etapa um receber formalmente a alta do INSS, né? Assim que o empregado apresentar a carta de concessão, comunicação de cessão do benefício ou resultado da perícia, arquivar o documento, isso é importantíssimo, registrar a data da alta previdenciária. E por que arquivar o documento, né? Porque esse documento, normalmente, ele não está com a empresa. Esse documento ele está de posse do empregado. E quando a empresa ela perde alguma oportunidade de ter esse documento, ela deixa também a cargo do empregado apresentar. Uma vez que ele não apresenta, a gente consegue, ou melhor, não conseguia, né? Porque nós temos agora a opção do INSS para consultar o benefício se foi, se houve o término ou não. Mas aqui as obrigações da etapa seria arquivar o documento, registrar a data da alta previdenciária e convocar formalmente o empregado para o exame de retorno ao trabalho. E por que convocar formalmente, né? Porque a comunicação verbal ela é válida sem nenhum problema. O que às vezes acontece é quando numa necessidade de produção de provas na Justiça do Trabalho, essa comunicação verbal ela por si só não se justifica. Então, a empresa ela não consegue comprovar que convidou ou obrigou ou determinou que o empregado fizesse o exame de retorno. Então, convocar formalmente é por escrito, para que a empresa possa ter provas lá na frente em caso de necessidade, de uma eventual ação da Justiça do Trabalho. E aí, em relação à etapa 2, eu coloquei aqui que seria realizar o exame de retorno, né? O médico do trabalho, uma vez que quando realiza o exame de retorno, ele pode concluir por apto, e aí nesse caso não tem problema algum, né? A empresa vai reintegrar imediatamente o empregado e vai restabelecer folha, benefícios e rotina laboral para ele. Esse daqui seria o melhor dos mundos. Mas nós também sabemos que esse melhor dos mundos nem sempre acontece conosco, né? Podemos dizer até que é quase um caso raro dentro da jornada do departamento pessoal. Então, temos o inapto. Aí sim, aqui a gente começa a ter mais visibilidade, mais problemas à vista. Aqui nasce o risco do limbo previdenciário. O erro mais comum praticado pelas empresas é mandar o empregado voltar para o INSS e deixá-lo sem salário, né? Por quê? A empresa tem na mão um empregado que tem uma carta do INSS dizendo que ele está apto ao trabalho, mas conforme eu informei lá no primeiro slide, tem casos que é notório, você não consegue só simplesmente aceitar o funcionário e colocar ele para trabalhar. E aqui, nesse caso, costuma-se ter orientações
para que a empresa mande de volta. Olha, o médico do trabalho vai te dar 15 dias, dentro desses 15 dias você vai voltar para o INSS através de um encaminhamento para a empresa, e lá você vai ficar, Deus dará, aguardando a decisão. Só que no INSS já teve uma decisão de indeferimento. Então, é bem provável, de percentual, que essa decisão vai ser mantida, de indeferimento. E às vezes o funcionário ele passa 5, 6, 4 meses aguardando essa decisão, sem salário, e a empresa entende que já fez a parte dela, se comunicando com aqueles 15 dias iniciais ali de pagamento, e depois de 4 meses, 5 meses, com a decisão, vem um novo indeferimento e o funcionário retorna para a empresa. Então, esse período que o funcionário ficou sem receber, isso vem sendo reiteradamente rechaçado pelo TST, condenando a empresa a efetuar o pagamento desse período laboral. E, consequentemente, é o pagamento de salário, que gera reflexo para todos os lados, assim como benefícios também, eventuais benefícios que o funcionário venha a ter. Então, mandar o empregado, né, voltar para o INSS não é a melhor opção, tá? E ele vai ficar, consequentemente, sem salário. O TST ele já tem uma jurisprudência meio que sedimentada em relação a esse tipo de atitude. Ele não se comporta mais a parte de retornar ao INSS, uma vez que já tem um indeferimento originário. E aqui eu trouxe uma terceira etapa, né, considerando a jurisprudência do TST e a sua orientação, né? Existe uma orientação do TST no sentido de readaptação funcional. E essa readaptação funcional, assim como os demais casos que a gente vai assistir, porque cada caso é um caso. Nós podemos ter, talvez, um camarada que estava lá jogando bola ou fazendo alguma atividade esportiva e teve uma lesão comum, essa lesão que não traz nenhum outro prejuízo. Eventualmente, ele pode retornar ao trabalho, mas não consegue trabalhar em pé, e a sua função era algum fiscal de loja ou algo desse tipo que exige a permanência dele em pé, e ali a empresa vai fazer uma adaptação, né? Então, teria ali uma readaptação funcional, e aí a gente já está se colocando na condição do limbo, ou não. Por quê? Quando a empresa faz uma readaptação funcional, o que vocês percebem é que esse funcionário ainda não está 100% apto, porque senão ele voltaria para a função. Mas mesmo ele não estando 100% apto, ele teve o benefício indeferido, a continuação do benefício indeferido. Então, ele está entre o indeferimento e quase bom. E nesse indeferimento quase bom, como a gente viu no slide anterior, a orientação de voltar para o INSS não é tão boa. Então, existe a possibilidade aqui, segundo a orientação do TST, da readaptação funcional. Além da readaptação funcional, nós temos também o retorno assistido. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Esse retorno assistido, e aí casos e casos, você tem um ASO detalhado, com restrições médicas e acompanhamento periódico. Ou seja, de acordo com a prescrição do médico do trabalho, a gente vai conseguir interpretar se é possível fazer uma readaptação funcional, se é possível fazer um retorno assistido, mas isso tudo não é só um aso daquele jeito que às vezes a gente costuma ver, né? Tem uma necessidade de você trazer ali as capacidades, as incapacidades temporárias, as restrições e o acompanhamento periódico. Esse acompanhamento periódico é porque uma eventual ainda incapacidade, não total, mas parcial, ela também tende a terminar, né? Se a gente pegar o exemplo lá inicial de uma atividade esportiva, uma lesão no tornozelo, alguma coisa, não tende a durar para toda a vida. E aí, repetitivamente falando, essa lesão ainda persiste, mas o INSS já abriu mão dele e considerou que ele deveria voltar ao trabalho. E a empresa, para não se vincular à possibilidade de pagar salário sem utilizar o funcionário,
ela pode fazer a readaptação funcional, retorno assistido, dependendo das condições de saúde daquele funcionário. No meu primeiro slide que eu trouxe um caso de uma funcionária que ela está com problema psiquiátrico. Então, assim, ela não teria como retornar ao trabalho, né? Ainda que a empresa tenha essa condição. O afastamento remunerado, ele é o que mais seria de melhor entendimento para a jurisprudência. Por quê? Seria pagar salários normalmente, orientar uma nova ação previdenciária para que o funcionário venha a ter uma base, né, de conhecimento ali junto ao departamento pessoal, RH, mas sem abrir mão dos seus direitos. Ou seja, a gente está falando aqui do funcionário trabalhar e, trabalhando, ele buscar outros meios. E assim como acontece no dia a dia, o funcionário, ele praticamente ele não quer retornar. Ele não quer retornar porque ele sabe que a empresa não vai dar nenhuma orientação para ele, né? Então ele vai lá buscar logo o recurso, que é o recurso administrativo do INSS, e posteriormente, uma vez que esse recurso é negado, ele acaba buscando também a Justiça Federal, para que possa ter uma nova avaliação pericial e daí sim buscar o benefício que ele tanto persegue, que também às vezes não consegue, né? E aí passa mais tempo afastado da empresa e quanto mais tempo, no nosso caso, é pior. E esse afastamento remunerado é pagar salários normalmente, ainda que ele não consiga fazer toda a produção, né? Registrar tudo documentalmente, envolver. Aqui é chamar o time, né? Acho que a gente tem possibilidade e ninguém. Acho que dá para resolver sozinho dentro da nossa experiência, mas eu sempre acredito que a gente pensar juntos, a gente constrói melhor resultados. Então, aqui é chamar o time de DP, SST, RH, jurídico, desde o primeiro dia, onde já se começa a tratar dessa questão de que a gente entende não ser uma questão tão simples para o departamento pessoal. Então, o 3,6 é nunca deixar o trabalhador sem benefício e sem salário simultaneamente, né? Então, essa parte é a parte que o TST ele orienta que seria imprescindível para que a empresa não tomasse essa, essa abordagem. E aqui, já que a gente falou de tudo não, 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 por que não falar também um pouco de sim, né? Dentro de alguns casos, a gente também consegue perceber que o empregado ele foi acolhido pela empresa, mas continuou com o recurso. Porque no primeiro caso, geralmente, você tem o benefício indeferido e aí deve retornar para a empresa. Mas esse deve retornar para a empresa não retira do empregado o direito de percorrer o recurso, né, de percorrer o seu benefício através do recurso administrativo. E o problema é que, às vezes, esse recurso administrativo ele tem um tempo, né, não tão razoável para ser julgado. A gente teve alguns casos, esse daqui é um, o funcionário, e eu voltando aqui à minha responsabilidade em trazer a parte prática, para que a gente possa construir melhor raciocínios e alcançar outras soluções. Nesse caso aqui, o funcionário ele ficou 8 meses aguardando o julgamento do recurso. E durante esses 8 meses, ele ficou na empresa. E aí eu trouxe alguns casos em que não vai poder haver, ou melhor, não vai haver uma restituição, porque a empresa ela não tem uma responsabilidade direta com o INSS, e em alguns casos também, acredito eu, a gente já tem algumas teses do tribunal se curvando aos nossos pedidos para haver um reembolso. Mas vamos assim, cenário um seria, empregado trabalhou normalmente. Como é que eu faço aqui, Breno? Só um minutinho, gente, tem ela aqui. É aqui. Aqui. O empregado trabalhou normalmente nos 8 meses, sem devolução de salário, e o salário foi devolvido. Ou seja, dentro das condições, ainda que na época o funcionário tenha entrado com recurso. Se ele trabalhou na empresa, ele prestou serviço. Se ele prestou serviço, é devido o salário.
Então, ainda que o recurso venha a ser admitido durante esse período de 8 meses que ele prestou para a empresa não poderia se socorrer de nenhum reembolso, porque foi uma troca salarial, ou melhor, prestação de serviço e, em contrapartida, o salário. O segundo cenário é o empregado ficou readaptado ou em função compatível. Da mesma forma, se o empregado ele prestou serviço, ainda que readaptado ou em função compatível, ele teve a contraprestação, né, consequentemente, mão de obra, salário. Então, a empresa aqui ela não poderia se socorrer de um eventual reembolso durante esses 8 meses. Eu estou trazendo um exemplo de 8 meses, gente, que foi justamente não sei se ficou bem claro, mas foi assim: o funcionário ele teve o benefício negado, né, do INSS, então ele está apto a voltar para o trabalho. Durante esse período, ele ficou 8 meses. Só que quando ele foi considerado apto a voltar para o trabalho pelo INSS, ele entrou com recurso. E depois de 8 meses, o recurso foi admitido. Ou seja, realmente ele estava inapto. Mas ele trabalhou. E como é que fica essa questão? Isso é uma questão muito corriqueira dentro de dúvidas do departamento pessoal. E como a gente está passando por um caso semelhante, eu fiz questão de trazer para a gente debater aqui. Então, no primeiro cenário, o empregado trabalhou normalmente no período de 8 meses, que é o tempo que demorou para ser julgado o recurso, e o recurso foi, ó, legal, você tem direito sim, tá? Então a empresa vai pagar o salário, já pagou o salário e não tem como se socorrer. No segundo cenário, o empregado ficou readaptado, também trabalhou, prestou serviço e recebeu salário. No terceiro caso, a empresa quer recuperar contra o INSS. Muitas vezes a gente passa por essa informação. Pô, tenho uma dúvida aqui porque eu paguei esse período e agora o INSS vai pagar de novo para o funcionário, porque o recurso ele dá direito ao funcionário receber de forma retroativa, né? Então, desde a data em que houve o pedido administrativo. Ou seja, eu estou considerando aqui uma hipótese de 8 meses para a gente trabalhar nesse período. Então, assim, a empresa ela pagou o salário e agora o INSS ele vai pagar o funcionário. Então, a empresa ela quer, de alguma maneira, reaver esse dinheiro, né? Nesse caso aqui, a empresa ela não é beneficiária, né? Então, ela não tem esse direito, essa troca de compensação. Eu coloquei aqui, né, que não existe guia de compensação do limbo. A gente já cansa de ver esse pedido na Justiça do Trabalho, orientado às vezes por um advogado, para o departamento pessoal ou de alguma forma. Essa guia de compensação do limbo, isso aqui é um pedido inexistente, não existe essa possibilidade, né? E a gente também às vezes vê o abatimento direto do INSS, ou seja, nas próximas guias vamos reduzir o valor, não funciona, né? Nós temos sim a PCT-F-Web, né, que é para contribuições, e o processo administrativo, que é para benefício. Nesses dois casos é possível, mas essa troca de guia de compensação do limbo, ela é inadmissível na Justiça do Trabalho. Mas tem um caso interessante que eu vou trazer para vocês, que sim, é possível essa possibilidade, tá? Essa possibilidade, ela tem é possível o reembolso do valor concedido para a empresa pós o recurso do INSS, que é o quarto cenário aqui. O empregado ele ficou totalmente afastado, né? Ou seja, ele não trabalhou e sem trabalhar ele também foi remunerado. Ele também não, sem trabalhar, mesmo sem trabalhar, ele foi remunerado. E olha a, o preciosismo do julgador. Ele entendeu o seguinte: a empresa, ela se viu diante de uma situação que era totalmente favorável ao empregado. E ela fez um esforço de se descapitalizar naqueles valores para manter o funcionário dentro de uma dignidade mínima, no mínimo existencial. Então, considerando isso, isso não é um julgado ainda ele ainda é muito sutil, ainda é um julgado que está se construindo para uma reforma, e a gente vem reiteradamente solicitando esse reembolso, por quê?
o empregado ele ficou totalmente afastado, sem trabalhar e foi remunerado. Então, a tese é demonstrar enriquecimento sem causa, né? Para isso, é claro, o tribunal, a gente já vem trabalhando essas teses e o que é interessante, muitas vezes, é o quanto a gente se comunica com o tribunal, né? Porque em uma decisão, todas as decisões desde 2015, através da reforma do CPC, que é o Código de Processo Civil, elas obrigatoriamente são fundamentadas. Então, o tribunal, ele faz com que a gente consiga entender o que que a empresa está ganhando e o que que a empresa está perdendo. Por que que a empresa está sendo condenada e por que que a empresa está sendo absolvida. E essa comunicação é que eu costumo trazer, né, dentro dessa linha de entendimento para o departamento pessoal, né, para que a gente consiga conexões seguras para orientar a empresa de uma maneira que ela não venha a ter prejuízo. E o tribunal ele colocou, né, ele pontuou que para isso ocorrer, deveria primeiro ter uma transparência muito grande entre o trabalhador e a empresa. E essa transparência está na comunicação do regulamento interno. Ou seja, lá no regulamento interno, quando o funcionário ainda está ali na fase de adaptação, de período de experiência, foi apresentado a ele todas as regras da empresa, informando que, em caso de eventual afastamento, o benefício do INSS, se for recebido pela empresa, poderá ser descontado se o mesmo período em que ele recebeu o dinheiro foi concedido pelo recurso. Ou seja, já começa uma comunicação transparente, ele já está ciente da possibilidade de desconto. Impossível a gente chegar agora no meio do caminho, puxar o freio de mão e falar, vamos descontar. Não é assim, tá? Então, temos o regulamento interno, o tribunal entendeu que, além do regulamento interno, deveríamos ter o termo de ciência no afastamento. Esse termo de ciência no afastamento remunerado é a ciência do funcionário, tá? Entendendo que ele vai ter, sim, essa remuneração, não trabalhando, mas que também pode ocorrer a devolução, tá? E, consequentemente, o termo posterior de composição, que esse termo posterior, ele só vai ocorrer quando, eventualmente, sei lá, a empresa, dando um exemplo aqui, a empresa ela pagou 6 meses, né, até sair o recurso, e o recurso considerou 5 meses. Então, esses 5 meses que o recurso pagou e a empresa pagou, seria deduzido do funcionário, não de forma direta, porque isso vai trazer um prejuízo. Então, assim, é uma redução com qualidade para que o funcionário não perca a sua possibilidade de compra, né? O seu mínimo. Então, nós temos essa possibilidade, que ainda é uma possibilidade sutil, não tão enriquecida de deferimentos, mas já existe sim essa possibilidade. E aí a gente tem uma outra questão aqui, que é uma questão até mais comum do que a primeira, né? É quando o empregado não retorna, né? Quando o empregado não retornar após a alta previdenciária. Essa é a parte sutil da história, porque normalmente esse empregado, ele também não tem nada ainda de informações da empresa. A empresa, quando ela contrata o funcionário, ela não explica todos os passos e o que pode acontecer e da maneira que ela quer que ele se comunique, que ele cumpra determinações. Então, quando o empregado não retornar após a alta previdenciária, o departamento pessoal deve também registrar a ausência, né? Normalmente essa ausência é injustificada, com possível abandono, que a gente vai tratar ainda, né? E o empregado ainda doente, mas sem comunicar adequadamente, ou a tentativa futura de alegar o limbo previdenciário. Essas aqui são as possibilidades mais comuns quando o empregado não retornar após a alta previdenciária. Essa ausência injustificada, ela tem que ser considerada depois, na folha de ponto, como falta. Falta mesmo, mesmo que ele não tenha comparecido, mesmo que você tenha enviado telegramas, deve ocorrer falta, sob pena de considerar um perdão tácito aqui no caso das faltas. E aí eu trouxe aqui um outro fluxo prático para o DP, né, que seria confirmar o fim do benefício. O DP deve consultar, solicitar. Hoje você tem essa facilidade do INSS
que disponibilizou essa busca para a gente. Então, tem aqui consultar ou solicitar comunicação de alta do INSS, data do fim do benefício, eventual recurso ou novo pedido administrativo, atestados médicos atualizados e registrar tudo no prontuário funcional. Aqui eu deixei aqui o link onde você consulta o benefício do INSS do funcionário. O segundo passo seria convocar formalmente o empregado, né? Assim que souber da alta, com essa facilidade, repetitivamente do INSS, do site do INSS, você envia a convocação e essa convocação ela pode ser pelo Zap. O tribunal ele entende que se você se comunica pelo WhatsApp com o teu funcionário, esse seria também um local seguro para você fazer a convocação. Então pode ser dentro daquilo que se tem de registro, né? Mensagens de aplicativo, e-mail, telegrama com aviso de recebimento. É, uma oportunidade aqui em relação ao telegrama, sempre vocês procuram colocar o telegrama de forma virtual, tá? Porque aí preserva o texto que você está enviando. Normalmente, aquele telegrama normal que a gente emite, ele não leva ali toda a informação do texto, né? Quer dizer, leva para o destinatário, né? Mas o remetente ele não fica com uma cópia daquilo que foi escrito. E aí, se necessário, notificação extrajudicial com texto básico, né? Considerando o fim do benefício previdenciário em X, solicitando seu comparecimento à empresa no prazo de X para a realização do exame médico e o retorno do trabalho. O terceiro fluxo aqui que eu coloquei é não aplicar o abandono de imediato, como a gente acaba vendo, né? Empresas já aplicando abandono sem qualquer requisito. No tribunal também isso é muito relevante, faz com que, às vezes, uma dispensa ela possa ocorrer a reversão. Então, não aplicar o abandono de imediato, o DP não deve dispensar por justa causa no primeiro momento, deve dar oportunidade real para o empregado. E essa oportunidade real é a oportunidade que você depois vai ter que provar lá na frente como é que você fez para, ou quais as medidas você tomou para que esse funcionário possa se defender. A gente está falando de empresas e a gente está falando de comportamento de pessoas. Já existiu inúmeros casos nos tribunais onde o empregador, né, o patrão, ele não deixava o funcionário entrar até que dava ali os 30 dias. E depois dos 30 dias, o empregador, o patrão, ele dava um abandono no funcionário. Então, assim, é uma hierarquia que se tem onde o empregado ele não consegue adentrar a empresa se ele não tiver autorização. Então, essa necessidade de provas, isso se justifica por essas medidas que às vezes a gente vê acontecer no nosso dia a dia. Então, deve dar oportunidade real para comparecer, justificar a ausência, deixa eu voltar aqui. Informar o recurso, realizar exame de retorno, reversão de justa causa por falta de requisitos. E aqui, seguindo, se o empregado comparecer, encaminhar imediatamente para o exame de retorno ao trabalho. Se der apto, ótimo, retorno normal. Inapto, aplicar o POP, que é um programa operacional de limbo previdenciário. Quem tiver interesse, depois eu posso, inclusive, tem um QR Code lá no final para escanear e eu mando isso aqui para vocês. E aqui tem a readaptação, retorno assistido, afastamento e essas outras opções que eu já falei. Se completar 30 dias sem retorno, né, e sem justificativa, a empresa pode avaliar abandono de emprego com base na súmula 32 do TST. Mas entenda, para que tudo isso, que esse abandono possa ser realmente configurado de forma correta, a empresa deve demonstrar que ao longo desses 30 dias enviou telegrama solicitando comparecimento que não foi atendido pelo funcionário. E se o funcionário atender? Se o funcionário falar, eu não vou voltar, já não é mais abandono. Porque o abandono é quando o funcionário ele não tem a intenção, né? Ele não nem justifica a intenção de voltar. Mas no caso, que a gente também vive a prática, o funcionário às vezes fala, eu não vou voltar porque eu não tenho interesse, eu não tenho condições de voltar. E aí, como é que a gente faz? Já não é mais abandono, né? Passa a ser um caso também de justa causa, mas por indisciplina e insubordinação. Aí, nesse caso, o funcionário ele está desacatando uma ordem direta do superior hierárquico, mas isso aí deixa para uma outra oportunidade.
Aqui nós temos o precedente, né, que fala dessa possibilidade, que é o 226, publicado em 2/9/25, ou seja, são temas que já estão em vigor do ano passado, que fala do fim do benefício, abandono de emprego. Presume-se, né, ou seja, a empresa vai ter que fazer provas, abandono de emprego, se o trabalhador não retornar ao serviço, né, no prazo de 30 dias, e nem justificar, que aí seria a oportunidade da empresa dispensar. Caso ele se manifeste, isso aqui já não deixa de ser abandono e passa a ser um outro procedimento. E aqui, gente, falando dos pedidos de demissão, a gente já seguindo para quase para a reta final, nós temos um novo pedido de demissão, né? Esse pedido de demissão costumeiro que a gente vê na CLT, ele tem lá sobre as regras a formalização por escrito, obrigatoriamente por escrito, não se aceita pedido de demissão verbal, e aí por escrito pode ser de qualquer forma, pode ser por mensagem, e-mail, zap, mas desde que seja por escrito e o cumprimento de 30 dias de aviso prévio que é fornecido para o empregador. O pedido de demissão falso, que eu costumo falar, que é aquele pedido de demissão onde o camarada ele ingressa com pedido de demissão hoje, daqui a 3 meses ele diz que, através de uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho, que foi coagido, que o empregador ele cometeu inúmeras faltas. Então, assim, o pedido de demissão é interessante também, a gente tem uma discussão, que ele não depende da concordância do empregador, ou seja, o funcionário ele pode levantar da mesa de trabalho a qualquer hora, a qualquer momento, falar, olha, pode ser no período de imposto de renda, onde está todo mundo se descabelando, e falar, olha, não quero mais trabalhar aqui. E infelizmente ou felizmente, enfim, o empregador ele não tem direito de concordar ou de discordar dessa condição. Eu sempre oriento que esses pedidos de demissão ele seja feito por escrito, como diz a lei, mas com um detalhe, que é o reconhecimento de firma por autenticidade, feito no cartório, porque isso é um pedido próprio dele, né, do empregado. E lá na frente, para que a gente possa provar que foi vontade dele e não da maneira como ele vai trazer o entendimento da Justiça do Trabalho, alegando que seria ali foi coagido, a necessidade do reconhecimento de firma por autenticidade afasta essa coação. Então, segue aqui também mais um detalhe para que a gente consiga manter a nossa segurança. E aí a rescisão indireta, que é o boom do momento, não sei se vocês já estão recebendo, mas se não estão, vão receber inúmeros pedidos de rescisão indireta no escritório. Aqui a gente já tem uma enxurrada, que seria a rescisão indireta é a justa causa do empregado contra a empresa, né? Prevista lá no 483, e ocorre quando o empregador comete uma falta grave, permitindo que o trabalhador saia do emprego, mantendo todos os direitos de uma demissão sem justa causa, né? E aí, claro, com acionamento do acionamento judicial. Aqui é um ponto-chave. Nesse caso aqui, no pedido de rescisão indireta, aí sim, depende da concordância do empregador. Porque o empregador pode, nesse caso, falar assim: não, eu não aceito a rescisão indireta. Por quê? Porque a rescisão indireta ela vai alegar algum motivo, alguma falta que a empresa esteja praticando. Se o empregador entender que ele não está praticando essa falta, ele vai poder alegar que ele não concorda com essa rescisão indireta. Isso é obrigatório, porque se o empregador não fala nada, se ele torna silente, ele aceita. No silêncio, ele aceita. E essa parte de aceitar, na Justiça do Trabalho, você só tem uma oportunidade. Ou você aceitou ou você não aceitou. Ah, eu fiquei na dúvida, não sabia. Perdeu o prazo, né? Então, assim, rescisão indireta depende sim da concordância do empregador. O camarada ele pode até sair, tá? Mas ele não vai sair com a empresa concordando. Então, se o departamento pessoal puder orientar nesse sentido, é importantíssimo. E aqui a gente sempre teve, de uns 2, 3 anos para cá, uma decisão que se tornou obrigatória a partir de março de 25, que é a rescisão indireta pela falta de pagamento do FGTS, que é a falta de pagamento pelo FGTS é a falta do recolhimento. Esse recolhimento, quanto mais, diga-se de passagem, são 3 meses, que aí pode ser contínuo ou não, né, ininterrupto,
acaba se tornando 3 meses, dá o direito do empregado requerer judicialmente o pedido de rescisão indireta e tem levado, é um pedido certo. Um outro que seria praticamente seguindo a mesma linha é a falta de pagamento de salário. Então, a falta de pagamento de salário também, quanto mais por 3 meses, dá direito ao empregado de pedir a dispensa através de rescisão indireta. E aí a novidade, ela chegou no ano passado, em abril de 2025, quando o TST ele entendeu através do tema 85 do precedente vinculante que horas extras e intrajornada também dá direito ao pedido de rescisão indireta. Isso aqui é um boom do momento. É o boom do momento. Por quê? A gente encontra inúmeros erros em folha de ponto, em termos de acordo individual de trabalho, e tudo isso pode gerar, sim, uma rescisão indireta, ou seja, inúmeros trabalhadores saindo de uma empresa que já não tem mais interesse, pela porta da frente, recebendo todas as verbas por questões de horas extras e de intrajornada. E assim disse o tema 85. É o descumprimento contratual, quanto mais, ou seja, no período de 3 meses, contínuo ou não, relativo à ausência de pagamento de horas extraordinárias e à não concessão do intervalo intrajornada. Autoriza a rescisão indireta do contrato do trabalho. Isso aqui, para a gente, é atenção total, atenção redobrada, porque já tem esse movimento feito pelo TikTok. Se vocês um dia quiserem se aborrecer, vocês entram no TikTok e busquem lá para advogado do reclamante, e isso não é uma observação aos colegas que são leais à profissão, mas a gente está falando aqui de indução, tá? De movimentar um trabalhador a entrar com uma ação na justiça com falsas informações. Então, horas extras e intrajornada, agora, desde abril de 25, dão direito ao trabalhador de requerer a rescisão indireta e sair com todas as verbas da empresa. Aqui eu trouxe, já quase no final, para que a gente não se estenda muito, um pedido de demissão, né? Nesse caso aqui, ó, vem por modéstia comunicar o meu desligamento ao cargo de motorista em razão de descumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa e especificamente a falta de fornecimento de vale transporte. Olha, esse pedido de demissão aqui foi feito por um advogado, tá? Com todo respeito ao camarada que escreveu, mas ele já colocou, inclusive, os termos que ele vai usar na petição, né? A ausência desse benefício impossibilita o deslocamento do trabalho, configurando falta grave do empregado nos termos do artigo 483, a linha D. Aí eu vou pedir, Vênia, aqui a vocês, para voltar um pouquinho, onde a gente colocou aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui que eu trouxe essa observação. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Artigo 483, a linha D, dá direito à rescisão indireta. E aqui embaixo, ó, a gente fala, ó, falta de repasse dos benefícios garantidos por lei, convenção ou acordo coletivo. Vale transporte, plano de saúde, entre outros. E o que o camarada alegou? Vale transporte. Então, assim, é um pedido de demissão que vai ser considerado válido, ele vai ser deferido, caso a empresa não consiga comprovar esse pagamento. E aqui eu trouxe um outro que aí sim vem dentro dessa prática nova, que é a comunicação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa parte aqui, então, só para a gente ilustrar melhor, um minuto. Nesse caso aqui, é um pedido de demissão. Esse pedido de demissão, o empregador, ele não pode opinar, ele não tem como concordar ou discordar. Aqui é um comunicado de rescisão indireta. Nesse caso, obrigatoriamente, ele tem que se manifestar, sob pena dele aceitar essa rescisão. Então, aqui tem uma comunicação de rescisão indireta, informando que a jornada excessiva de trabalho, ó, jornada excessiva, hora extra, inclusive habitual, enfim, ele traz toda a fundamentação do tema do precedente. E aqui a gente fez
uma abordagem contra a comunicação formal de recusa de rescisão. Ou seja, a gente está aqui, por escrito, a empresa informando que não concorda com a rescisão indireta aplicada pelo empregado. Então, essas observações hoje são as observações que o tribunal ele está cobrando do advogado que senta à mesa para fazer a defesa da empresa. Então, como a gente tem essa necessidade, essa obrigação nossa do dia a dia de trazer conhecimentos, é importante que a gente consiga divulgar isso melhor, que a gente consiga conversar melhor e mais vezes sobre esses assuntos, porque esses assuntos eles estão sendo discutidos na Justiça do Trabalho e já tem decisão pronta. Aqui é um mais um, dois. Não vai ser dois e meio, porque não tem mais interpretações. Aqui, um mais um vira dois. E se a gente não tiver atualizado dentro das nossas considerações, a gente acaba replicando informações que já não são mais atuais. Essa é uma iniciativa que a gente precisa manter ativa, principalmente porque a gente acaba falando para 50 funcionários, às vezes, de uma organização, 200 funcionários. Então, a nossa decisão acaba alcançando um número muito grande. E antes que a Evelyn já comece Ô, Evelyn, ainda estou com algum tempinho ou já acabou mesmo? Tá com um tempinho, sim. Muito Pode obrigado. continuar, Mas Marcelo. também quero deixar o pessoal falar, porque aí seria falta de educação minha, né? Então, só para não voltar nesse assunto, a gente vai fazer um curso de precedente vinculante do TST. Na prática, normalmente é isso mesmo, é na prática para a gente fazer documentos, entender melhor os assuntos, conhecer melhor novos casos, porque a gente acaba ampliando o nosso conhecimento quando a gente troca informações com o departamento pessoal. E aí esse curso ele vai acontecer lá pelo SESCOM, depois possivelmente também por essas outras entidades, e aí eu tenho obrigação de trazer para vocês. Esse QR Code que está aqui é um QR Code que vocês podem escanear e vai ter desconto lá no curso. A gente vai tratar de valores sobre essa questão mais para frente. E eu quero agradecer aqui a oportunidade e me colocar à disposição para essa enxurrada de perguntas que ainda vem por aí. Muito obrigado. Perfeito, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, recebemos algumas perguntas. Podemos fazer? Podemos. Primeiro da Verônica Rodrigues. Eles antecipam os pagamentos e depois, quando receber do INSS, o valor é descontado, né, de toda antecipação, mas quando ele volta e assina espelho de ponto, a empresa não deve descontar, correto? Eu entendi a primeira parte, mas quando ele volta, Mas quando ele volta e assina espelho de ponto, a empresa não deve descontar, correto? eu não sei Posso se. falar? Posso? É, Verônica. Então, eu já peguei um caso que a pessoa ficou afastada, né, com recurso judicial no INSS, e o que que aconteceu? Ela voltou para não dar justa causa, né, e ela trabalhou com assinando espelho de ponto. Esses valores a empresa não deve descontar, os valores do tempo que ela assinou o espelho de ponto, correto? Não tem como descontar porque ela assinou o espelho de ponto, então significa que ela estava prestando ou estava à disposição da empresa. Eu já vi casos da empresa descontar tudo. Então, Verônica, descontar é o que se costuma fazer, é o que mais se costuma se ver na Justiça do Trabalho, é o desconto. Só que esse desconto, o próprio tribunal já vem sinalizando para a gente que esse desconto não é um desconto só por se descontar. A gente não está falando ali daquela prática do 468, que pode descontar em caso de prejuízo. A gente está falando de um benefício. Esse benefício, a empresa, ela não tem nenhuma conexão com ele, né? É funcionário e INSS. Então, eu até trouxe aí o exemplo que o funcionário ele recebeu pela empresa e recebeu pelo INSS. E a empresa tentou descontar e não conseguiu. E aí a gente vai batendo na tecla, dizendo que a empresa pode, e o tribunal ele vai cedendo. Olha, pode desde que tenha um regulamento interno informando, desde que tenha antecipação de informações. É como se fosse uma concordância prévia, entendeu?
Eu entendi, só não entendi na parte que ele assinou os espelho de pontos. Se ele trabalhou, mesmo que ele tenha sido recebido pelo INSS, que o recurso ele tenha ganho no judicial, e ele Sim, foi pago posteriormente, mas esse espelho de pontos, se ele estava ali presente, trabalhando, ele não estava afastado, correto? não estava afastado. Ele não estava afastado. Ele estava à disposição ou trabalhando mesmo, né? Na empresa. A partir do momento que ele assina o ponto, ele está apto a trabalho. E aí, se ele Isso, está apto a trabalho, ele está entregando mão de obra, deve receber o quê? Conta-prestação, salário. isso, então a empresa está errada, né, de descontar. A empresa ela vai descontar porque tem toda uma temática também, né? De você tem 50 funcionários na tua empresa. Se você faz errado para os 50, uma prática aí de quase 10% só vai buscar a Justiça do Trabalho. O restante não vai. Então, meio que a Ah, empresa entendi. adota algumas medidas que vale a pena, entendeu? Fosse É a uma teoria do vale a pena. padronização, né? É uma É, mas padronização, né? legalmente não deveria descontar. Tá, bom, entendi, obrigada. Né? É, a próxima pergunta é da Rosângela. Se o INSS está indeferido e a clínica também não libera para voltar, tem que aguardar o recurso? Estou com um caso indeferido. O funcionário entrou na justiça e tudo, e até agora nada. 2 anos já desse processo. Você pode só repetir o início, Evelyn, por favor? Tá. Se o INSS está indeferido e a clínica também não libera para voltar, tem que aguardar o recurso? Não. A gente tem até uma excelente pergunta, porque a gente acaba ficando na dúvida em relação que decisão, né? É do médico do INSS ou é do médico do trabalho? Obrigatoriamente, o INSS ele tem prevalência, ele tem a veracidade, e quando o INSS nega, obrigatoriamente o empregado deve retornar, tá? Deve retornar. O que se orienta também é essa informação já ser prévia. Ou seja, lá no início da contratação, através de um regulamento interno, você determinar as condições. Em caso de afastamento, você vai ser obrigado a retornar, dar orientação para o funcionário, porque ele vai se valer dessas faltas de informações para tentar se safar ali na Justiça do Trabalho. Mas nesse caso, se indeferiu, e aí em determinados momentos você vai entender, eu vou até melhorar, na verdade é piorar, né, para a gente, né? Porque o INSS indeferiu e o médico do trabalho deferiu, ou seja, pode voltar. Não, vale o médico do INSS, sempre, sempre. Nesse caso, ele está faltando, tá? Então, deve-se fazer cartinhas solicitando que ele retorne. Essas cartas, elas são comunicativas, então, pelo menos assim, uma vez por semana, não precisa economizar. E aí, dentro de um período de 30 dias, caso ele não retorne e não se manifeste, aí seria abandono de emprego. Se ele se manifestar, ele está descumprindo uma ordem da empresa. E aí não seria abandono de emprego, mas seria uma justa causa pelo 482, salvo engano, na linha D, que é indisciplina e subordinação. A próxima pergunta, da Danúbia. Após a comunicação da rescisão indireta, qual o prazo para o empregador fazer a recusa? Vamos lá. Ótima pergunta. O prazo para o empregador fazer a recusa seria dentro de um prazo razoável, tá? A Justiça do Trabalho ela não tem um prazo definido, mas entende-se que seria até 48 horas a partir do conhecimento, né? Agora, tem empresas e organizações que já determinam alguns prazos dentro do seu estatuto ou dentro do seu regulamento. Então, por exemplo, tem uma empresa que coloca lá no regulamento interno que a dispensa por justa causa será avaliada por uma junta no prazo de 5 dias. Isso é um prazo que vale para aquela empresa, porque está no regulamento interno dela, entendeu? Mas normalmente um prazo comum seria 48 horas. Perfeito. Outra pergunta da Danúbia. Funcionário afastado pela Previdência, acidente de trabalho em 2019. Não recebeu alta na Previdência e nem aposentadoria por invalidez. Ele amputou o pé. A empresa se mantém ativa somente por conta desse vínculo.
como o empregador deve proceder para conseguir dar baixa na empresa. A baixa seria, no caso, talvez a baixa do contrato dele, né? A baixa do contrato dele não vai ser possível ainda, né? Eu costumo muito trocar informações e experiências com o pessoal do departamento pessoal, então eu sei que tem um código que você coloca lá como suspenso, é alguma coisa nesse sentido, onde não gera nenhum valor econômico para a empresa durante esse período, né? Mas dar baixa num contrato que está suspenso não vai ser possível nesse caso. Vai continuar pendente esse registro, enquanto durar a atividade dele. Porque essa suspensão, apesar de ser de 2019, salvo engano, isso pode finalizar, né? Então, eventualmente, imagina se o benefício dele venha a terminar agora no mês que vem. E ele vai voltar para a empresa. Ele não vai ficar pelo INSS a vida toda, a não sei se houver aposentadoria. Mas o contrato ele fica ativo. Doutor Marcelo, só complementando essa dúvida da Danúbia, por exemplo, a empresa, como ela colocou, a empresa só está com essa pendência desse afastamento de funcionário para ela dar baixa na empresa. A empresa encerrou as atividades. Ela vai ficar indefinidamente aguardando essa alta ou não para poder baixar o CNPJ? Não, peço desculpas aqui que eu não escutei Eu essa entendi parte da isso. Se a baixa. Danúbia pudesse pronunciar. Bom, em relação à baixa, a questão já se torna diferente, né? Porque uma vez que a empresa é, considerou a baixa, a empresa ela deixa também de ter obrigações. Então, nesse caso específico, realmente vai se encerrar o contrato de trabalho dele, né? Eu entendo, e a gente já participou de alguns casos, como este, que simplesmente a gente e quando a gente fala participou, porque assim, a gente já fez de um outro jeito e não deu muito certo, né? Só simplesmente foi lá, encerrou, deu baixa, e enfim, porque a empresa havia encerrado a atividade. E quando aconteceu isso, essa empresa, eventualmente, ela foi levada à Justiça do Trabalho e a gente teve que fazer acordo. Eu considero uma prática que seria a comunicação direta através da reclamação trabalhista, ou seja, a comunicação formal da baixa da empresa e fim do contrato de trabalho do funcionário, mas sendo validado por um juiz do trabalho. Ok. Ok. Recebemos também Iracema, aqui. Iracema, Iracema, é Oi, Paulo oi. Damião. Oi, Paulo. Eu tô oculto aqui porque eu tô no trabalho. Aí eu também estava com o microfone fechado. Mas eu queria fazer uma pergunta ao doutor Avelino. É possível? Claro. Ele está Doutor, quando o coordenando senhor... porque tem umas perguntas aqui que já fizeram aqui no chat também. Ah, desculpa. É porque eu não tive como fazer a pergunta. Eu tinha que escutar no aurículo e trabalhar, porque aí, como ele falou, contador não tem muito tempo, né? Então, Não, tranquilo, Paulo. a minha pergunta era sobre a rescisão indireta. O doutor começou a falar que tem que haver o aceite da empresa, mas logo depois colocou uma situação que é a não contribuição do FGTS, ou seja, o não recolhimento, também depois salário. Mas eu vejo, eu não sei se é o fator da reforma, que mesmo o empregador não querendo aceitar, mas o empregado entrando na Justiça do Trabalho com a denúncia, ele já vai automaticamente vai fazer uma renúncia indireta. Porque quando a firma for notificada pelo Ministério do Trabalho, fatalmente o trabalhador vai mandar ele embora. Mas ele já entrou com o processo de uma rescisão indireta. O que você acha? Então, Paulo, ótima pergunta, porque assim, nos dois, o pedido da rescisão indireta, todo aquele rol, ele é exemplificativo não, ele é interpretativo, né? Então, o tribunal, ele adotou três casos, e esse foi o último que eu trouxe, que não tem interpretação. O primeiro caso que eu trouxe
foi o caso do FGTS. Então, o empregador, deixando de cumprir com a obrigação de recolhimento durante 3 meses, e aí já teve essa discussão se era contínuo, não contínuo, aproveitando aqui para explorar um pouquinho, fazia-se assim. O empregador ficava 2 meses sem pagar, sem fazer o depósito, e aí, quando ia completar o terceiro, ele pagava um. Então, a justiça ela tinha entendido que eram 3 meses direto. Por conta dessas práticas, acabou colocando intercalado. Não importa, completou 3 meses, dá o direito ao empregado de fazer o pedido de rescisão indireta, e se a empresa não comprovar, já está ali configurado. E aí, o segundo caso seria em relação ao salário. O empregado, ele ingressa com a rescisão indireta, né, na Justiça do Trabalho e diz que não, que deixou de receber por 3 meses. Se o empregador não comprovar, a rescisão indireta está configurada. E o terceiro caso seria das horas extras e do intervalo intrajornada. Ele diz que a empresa não pagava as horas extras e também não concedia o intervalo. Se o empregador não comprovar, está configurado. Nos 3 casos, eu falei se o empregador não comprovar. Por quê? Aí vem a tua pergunta. Olha que interessante. O trabalhador, ele já entrou com um pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. De qualquer maneira, aquele pedido vai ser julgado, concorda comigo? Só que Correto. a empresa, a empresa não se manifestou, ficou calada. E aí, o trabalhador alega na Justiça do Trabalho que a empresa não pagava a ele hora extra e não concedia o intervalo intrajornada. Só que na Justiça do Trabalho, a empresa comprova que efetuava o pagamento das horas extras e também concedia o intervalo. Só que aqui a gente só tem um pedido para ser julgado. Qual é o pedido que está sendo julgado? Pedido de rescisão indireta. Que se uma empresa comprovar, o que vai acontecer? O juiz vai negar. O juiz negando esse pedido, esse empregado, ele sai de que forma? Qual seria a Sem dispensa receber aqui? nada, né? Hã? A dispensa. Pô, vai ser uma justa causa, né? Mas aí depende, para ser justa causa, vai depender da manifestação de quem? Da empresa. Do empregador. Do empregador. Exatamente. Se o empregador não fala nada, como Ele é que o aceitou. juiz vai aplicar uma penalidade mais grave para o empregado sem pedido direto da empresa? Conseguiu A entender mais ou empresa tem. menos? Aham. Não, a empresa vai ter que falar e provar. Esse é o Exatamente. princípio, né? Esse é o princípio. Ele provando, está correto, ele não vai ter penalidade e a penalidade vai para cima do empregado. Quando a gente coloca só o pedido do empregado, a gente fica submetido a uma decisão. Quando a gente coloca o pedido do empregado e a recusa, né, vamos entender dessa forma, da empresa, a gente tem duas. Porque se essa negar, consequentemente, essa vai ser concedida. Então, a Correto. falta de comunicação, porque o pedido de demissão não tem como o empregador se manifestar. É vontade, espontânea vontade do empregado. Agora, na rescisão indireta, é uma acusação que a sua empresa está praticando alguma falta. E aí, essa acusação ela pode ser ativa, né, ou passiva. Então, dentro dessa abordagem, o que a gente tem na Justiça do Trabalho é, quando o empregador não se manifesta, aquele pedido do empregado que cai volta para ele de um benefício, porque ele, de qualquer maneira, ele já saiu da empresa. E ele vai sair de forma Sim. imotivada, recebendo todos os valores. Entendeu? Correto. Aham, entendi. Era essa a discussão. Mas olha, excelente pergunta tua aí, porque é um nó na nossa cabeça. E é aquilo que você acabou de falar, né? A gente precisa entender muito bem isso, porque é o dia a dia, né? Toda hora, praticamente, você tem uma decisão dessa caindo no colo da gente, né? É verdade. Isso aí é verdade. Muito obrigado aí pela resposta. Nada, meu amigo. Disposição. É. Doutor Marcelo, mais duas perguntinhas. Sim. Revisão de aposentadoria. O aposentado que continua trabalhando
pode fazer a revisão da aposentadoria e contribuir e continuar contribuindo no trabalho, ou o que ele deve fazer? A revisão somente quando parar de atuar. Não tem nenhum impedimento de fazer revisão de aposentadoria, não. Pode até um pouquinho, foge um pouquinho do nosso tema, mas a revisão de aposentadoria, ela é pacífica e você pode fazer a qualquer tempo perante ao órgão administrativo. Aí vai depender de inúmeros requisitos, de datas, de modificações de leis ou não, mas você pode pedir sem problema algum durante o contrato de trabalho, com o contrato de trabalho ativo. Perfeito. Mara Pinheiro, quando a funcionária teve alta do INSS e o médico do trabalho também deu como apta para o retorno ao trabalho, mas a empresa não tinha mais a vaga do funcionário e a demitiu com todos os direitos pagos. Isso foi correto? É uma situação corriqueira também, né? Porque às vezes a pessoa, aquela vaga, aquela função, quando ela deixa de ser exercida, obrigatoriamente cria necessidade de você suprir. Então você acaba colocando uma pessoa para fazer aquela função. E a gente pode até melhorar o nosso exemplo, trazer um caso mais prático, onde talvez só precisa de uma pessoa no departamento pessoal. Não precisa de duas. Então, a pessoa que estava lá, ela se afastou, ficou um determinado tempo afastada, consequentemente, aquela necessidade continua, a pessoa contrata. E quando essa pessoa chega, a pessoa que estava afastada, ela sim pode ser dispensada. O que se tem de entendimento é que, não havendo acidente acidentário, né, ou seja, aquele afastamento em caso de acidente do trabalho, onde vai ter ali o período de estabilidade, você pode afastar a pessoa, né, desde que ela também esteja apta. Então, vai passar por todo o trâmite. Exame de retorno, entre outros, uma vez liberado, você pode afastar porque não existe a possibilidade de você ficar com duas pessoas para uma única função. Tá ótimo. Esse aqui, vamos lá. Funcionário entrou com afastamento para o INSS auxílio-doença, porém não deu entrada, não comunicou à empresa. Aí retornou agora, no dia 2 de junho, dizendo que não sabia como dar entrada. Faz o que nesse caso? Ficou meio confuso, né? Pode só repetir o início, por favor? Funcionária entrou com afastamento para o INSS de auxílio-doença, porém não dei entrada. Aí eu não sei se é a pessoa que é do TP ou se é a própria funcionária, né? Uhum. Aí ela não comunicou à empresa. Retornou no dia 2/6, dizendo que não sabia como dar entrada. Faz o que nesse caso? Então, gente, é importante reforçar aqui, porque todas as organizações, assim como nossas casas, nossos bens, eles determinam regras, né? E o funcionário, ele se vê diante de incertezas que muitas vezes não precisavam passar ou ser discutida na Justiça do Trabalho. No caso dessa pessoa que deu entrada e se afastou, provavelmente o que aconteceu com ela é que o recurso dela foi negado, né? E aí, durante esse período, ela não conseguiu, ou conseguiu, voltou. Faz o quê? É falta. Só que qual é a obrigação da empresa? Informar fulano de tal, por favor, comparecer à empresa no prazo de 24, 48 horas, uma vez que você está faltando ao serviço desde o dia tal, a fim de justificar essas faltas. Por que que você está faltando? E aí é necessário você saber o que está acontecendo, porque às vezes também a pessoa tem um direito a ser exercido e a empresa pode orientar, a empresa pode ajudar. Nas orientações, inclusive do TST que eu informei, existe lá a possibilidade da empresa acompanhar os recursos, acompanhar os movimentos para que a pessoa possa ter novamente o benefício. Então, assim, existe uma falta de comunicação da empresa e existe uma falta de comunicação do funcionário. Se eventualmente a gente for discutir isso na Justiça do Trabalho, como é que vai ser, como vocês acham que vai ser essa balança? Essa balança ela não vai estar equilibrada, porque o funcionário vai dizer que faltou porque não tinha orientação. E a empresa vai dizer que faltou porque não comunicou, porque ele não comunicou à empresa. Então, assim, a obrigação primária seria da empresa orientar o funcionário para que, em qualquer caso, ela tivesse
pelo menos a oportunidade de ter uma conversa com o DP para ser orientado. Eu acho que a gente pode melhorar depois a pessoa que mandou essa mensagem, caso eventualmente não ficou claro, porque também eu não consegui ter uma clareza a fim de esclarecer melhor, e a gente pode talvez aproveitar em outra oportunidade para instruir de uma forma mais específica. Perfeito. Essa foi a nossa última pergunta, doutor Marcelo. Que bom. Bom, achei pouco, né? Na verdade, né? Porque é um tema de complexo. O Paulo aqui, agradecendo mais uma vez, estava lá nos ouvindo, né? É assim como nossa obrigação, acaba outros aqui com dificuldade de abrir câmeras para participar, mas tenho certeza que foi um bate-papo saudável. Essas informações são informações novas para a gente também, né? São mais de 290 temas Uma é, live. de fevereiro para cá. Então, a gente Olha, tem o seu. ainda uma série de discussões com pedido de demissão da gestante, que é uma confusão formada, né? Nós temos as multas do 477, que houve alterações significativas. Temos orientações para empresas que precisam fazer revista, né, para os funcionários. A gente tem de tudo um pouco, e quando a gente costuma falar de precedentes vinculantes, parece que está tão distante do departamento pessoal, né? Eu tenho até não utilizado muito essa nomenclatura. Tenho tentado trazer detalhes, exemplos, para que o departamento pessoal, RH e todos nós, como sociedade civil, possa compreender melhor esses temas e usar no nosso dia a dia como tomada de decisão, né? O contabilista, a empresa contábil, ou qualquer um que tenha esse compromisso, ele se relaciona com inúmeras organizações, né? O contador com 50 clientes, multiplicado aí por 10 funcionários, já chegou a 500. Então, assim, uma comunicação desatualizada, ela pode ser proliferada e trazer um prejuízo muito grande para todo mundo, né? Não só para a organização, mas para o escritório, para o próprio pessoal direcionado do DP. Então, a nossa ideia é avançar com informações, deixar a nossa classe atualizada, e a minha busca é pela garantia do que o tribunal entende, né? Porque as decisões são fundamentadas e eu meio que faço ouvido de mercador. Eu escuto as decisões e trago para o departamento pessoal e todos nós para que a gente possa levar mais segurança. Últimas considerações, pessoal. Presidente Diva, presidente Iracema. Iracema, você gostaria de fazer alguma consideração, alguma solicitação, aproveitando aí a oportunidade de estarmos com Não, o nosso doutor Marcelo Avelino? não, foi ótimo, né? Nosso bate-papo, a conversa, as explicações do doutor Marcelo, foi bem claro e esclareceu dúvidas da maioria das pessoas que fizeram pergunta. Nós pretendemos, doutor Marcelo, Unipec com Sindiconte, né, Diva? A gente promover um curso com o doutor Marcelo na sede da Unipec. Por quê? 1 hora e meia de bate-papo, ainda ficam muitas dúvidas. Então, a gente vai promover esse curso e, assim, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando e a gente vai estipular um horário e data para que vocês possam participar e tirar um proveito melhor, né, da experiência e do conhecimento aqui do doutor Marcelo. Eu agradeço imensamente a ele por essa participação, esclareceu bastante as dúvidas aqui de quem participou, e mais uma vez ao Sindiconte, na pessoa da presidente Diva, e está nos apoiando, e juntos a gente conseguiu aqui reunir um bom número de pessoas para participar dessa conversa. Muito obrigada de coração. Evelyn, sei que você já passou aí pedindo para as pessoas abrirem suas câmeras para nós podermos registrar esse momento tirando uma foto. Enquanto isso, doutor Avelino, esse curso que você disse que vai fazer no SESCOM
Presencial, virtual? Presencial. Presencial. Já tem data marcada? A gente, bom, era para ser exatamente no mês passado, mas não foi por conta do imposto de renda. Então a gente está ali provavelmente para o mês que vem, para o final do mês que vem, ali entre 20 a 25 de julho. Estou querendo dar uma folga para as mães e para os pais que têm filhos ainda, né, e curtem ali aquelas férias, poucos dias de férias com os filhos, mas provavelmente será no final de julho. Assim que você souber a data, nos passe que nós, tanto o NIPEC quanto o SESCOM, com o Sindiconte, fará essa divulgação, porque é um tema bastante extenso, mesmo você trazendo só dois tópicos, ainda assim, dúvidas a gente tem. Principalmente eu, de rescisão indireta, Sim, algumas questões e tal. Nós até poderemos, ou Iracema, ver com o doutor Avelino, já que o curso presencial do SESCOM ainda demorará um pouco, fazer uma outra conversa com ele, depois a gente agenda, e não sei se é possível focar melhor essa rescisão indireta. Clareou bastante, mas algumas questões, talvez mais pontuais, nós vamos conversar com você e verificar o que envolve a rescisão indireta. Outro tópico que talvez seja conjunto, podemos pensar nisso? sim, com certeza. Prazerzaço estar aqui à disposição, Tá. sempre. O Evelyn talvez tenha que tirar a imagem que está referente ao curso para que a gente possa ver mais pessoas e fazer a nossa foto. Ih, doutor Avelino sumiu. Ó, eu sumi, não posso. É Como porque eu não eu estou te vendo aqui na minha tela. logo na hora da foto, Pois é, não pode, por isso que eu estou assim esperando você aparecer de novo. Ih, apareceu. parecia? Pô, Apareceu e bem grandão. na hora da foto não pode ser, né? Não pode, tem que deixar registrado. Damari, se você estiver aí, Eu não Nilzabete, consigo abrir aqui. Eu estava aqui, depois fechou e não abri mais, mas eu assisti o tempo todo. pois é, eu vi você até pouquinho tempo antes das nossas Depois considerações sumiu, finais. Senão vai... Ô, Evelyn, por que a minha tela está aparecendo só Isso, 6 antevinho. pessoas, mesmo já tirando... Apareceu, Damares? Apareceu, pois é. Apareceu. Ele pediu para me abrir aqui, eu abri. Pronto, isso. Agora, Evelyn, eu só estou vendo a Damares grande agora e os outros tudo pequenininho e não estou vendo todos que estão presentes. Por quê? O que eu faço Eu não aqui? Ao eu não layout da entendo, sua não. tela. Vai lá em Oi? cima do view. Tem É o muita layout da gente. sua tela. E a sua tela está aparecendo todos? Todos. Está? Tá? Então fala 1, 2, 3 e já. Vamos E a lá, gente pessoal. abre a câmera, se Tá. posiciona. E, Entendi. Breno, isso mesmo. É, Assistente vale a pena. ele já está aqui me catucando. Aliás, coparticipante, né? É verdade. Vamos lá. Aí, Evelyn, avisa, tá? Print. Senão a gente morre sufocado. 1, 2, 3 e já. Calma aí, só mais uma para garantir. Espaço para ventilação. Vamos para a próxima. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Obrigada, pessoal. Pô, podemos Valeu. respirar novamente. Isso. Doutor Avelino, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Breno também. Obrigada a todos que estão conosco. Em breve voltaremos com mais informações. Acessem as nossas redes sociais e mandem sugestões de assuntos para conversarmos todos juntos e melhorarmos o nosso conhecimento. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Um abraço a todos e Obrigado. muito obrigada aí pela participação de todos. Um abraço.